Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês que são seguidores, amigos, que acompanham as atividades da comunidade católica Obra de Amor, sejam muito bem-vindos nesse momento para que o Senhor possa realmente, pela sua palavra, conceder para nós, para nossas vidas, um sinal de esperança, no qual o Senhor deseja verdadeiramente semear pela sua palavra fecunda um sentido de fé, um sentido de conceder um significado novo à minha e à sua vida, à nossa história, para mostrar que Ele, conduzindo todas as coisas, realmente a nossa vida tem um sentido diferente, um sentido especial, porque Ele, sendo a razão do nosso viver, transforma a nossa existência em todas as suas realidades mais profundas. Portanto, abramos o nosso coração para que essa esperança que o Senhor deseja infundir dentro de nós, dentro do meu e do seu coração, possa se fazer uma realidade neste momento, nesse dia. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, que o Senhor nos dê um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, hoje, nessa quinta-feira, o Senhor vai nos ensinar por uma passagem muito bela na primeira leitura do calendário litúrgico, da primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 11 ao 21. E a palavra vai nos ensinar o seguinte, algo muito precioso, muito profundo, muito belo para a nossa história, para a nossa vida. Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto sabeis o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para sabermos que somos da verdade. E com isto tranquilizaremos, na presença dele, o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Embora um pequeno trecho, 10 versículos, há uma riqueza infinita nesses versículos que poderíamos ficar
tempos incontáveis meditando sobre ela, mas há alguns pontos que servem para a nossa meditação, que são específicas e que é o que Deus deseja hoje tocar a minha e a sua vida em relação a esses pontos. Nós devemos amar uns aos outros. Fica claro aqui. O amor que nós devemos ter pelos outros, ele deve ser na mesma proporção do amor que nós temos por nós mesmos. É o que Jesus fala. Os 10 mandamentos se reúnem em 2. Amar a Deus, que é maior do que nós sobre todas as coisas, pela sua natureza excelsa, plena, sublime, e ao próximo como a nós mesmos. Isso significa que nós devemos nos amar. E quando significa que nós devemos nos amar, não significa apenas uma exaltação egoísta e egocêntrica como nós vivemos no mundo de hoje, mas sim reconhecer que nós temos um valor que é inerente, é um valor que existe pelo que nós somos e não apenas por aquilo que fazemos. Porque somos obra do Criador. Existe um Criador que é perfeito, que é todo-poderoso, que é todo-amoroso, que é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então, há em nós um valor assim inestimável. E é por isso que Cristo, mesmo não precisando, assume esse sacrifício na cruz, para mostrar que nós valemos o preço do sangue de Deus derramado nela. Olha o valor que nós temos. Olha como eu e você precisamos mudar de vida, não apenas como uma autoajuda superficial, sem sentido, apenas com bordões repetitivos e que não acrescentam a transformação da nossa essência, porque nós devemos nos transformar a ponto de reconhecermos que amando a mim mesmo, na mesma proporção que eu amo o outro, é um exercício que me ajuda a amar a Deus acima de mim mesmo e acima do outro. Então, essa é uma realidade que se impõe para mim e para você que somos cristãos. Devemos nos amar e devemos amar ao próximo. E isso é tão profundo que um pouco depois, no final do versículo 14, São João diz: quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha que profundo. Esse pecado não pode destruir a visão. Ele já destruiu, mas Cristo vem para regenerar, para que nós tenhamos a visão cristalina daquilo que nós somos. Não somente eu junto com o meu próximo, somos obra-prima de Deus. E mais, Deus nos une no seu corpo místico, cuja cabeça é o próprio Senhor, é o próprio Jesus que nos conduz, que nos ilumina com a sua verdade revelada, justamente para mostrar como é belo que juntos nós possamos verdadeiramente vivenciar esse amor, essa entrega, essa doação. Portanto, vai dizer no versículo 15, nisto sabemos que é o amor. Jesus deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos outros. E aí vai algo que é um tapa na nossa cara. Nós que vivemos numa sociedade, como já dito antes, egoísta e egocêntrica. Quanto de nós estamos doando para o nosso próximo? Ou o que de mim eu estou doando para o meu próximo? Estou doando aquilo que de melhor eu tenho? Estou doando uma parte preciosa do meu tempo? Estou doando aqueles talentos que o Senhor me concedeu para que eu possa render ainda mais? Mesmo sendo frágil, Ele não pergunta o tamanho da minha fragilidade, mas Ele concede os dons para que eu possa multiplicar esses dons, não só na minha vida, numa atitude
hipócrita, mas sim para que eu possa render frutos na vida dos outros. Isso demonstra que nos mínimos atos, feitos com amor, da melhor maneira possível, como nós podemos, como eu e você podemos fazer a diferença na vida do nosso próximo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade doente, cega, que prefere exaltar sua própria soberba, fazendo um exercício para que gradualmente excluamos Deus, porque a ideia de um Criador que é maior do que eu é muito pesada para admitir que eu não sou nada e Ele é tudo, para admitir que eu não posso viver por mim, mas eu devo minha vida a Ele. Mas no final vem uma lição tão pesada para nós. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Quantas vezes nós batemos no peito como aquele fariseu e falamos: Senhor, sou diferente dos outros, porque creio em Ti, porque participo da igreja, porque proclamo o Seu nome, porque eu prego, porque eu exerço minha função em algum grupo, em alguma pastoral, em algum movimento, e faço questão de fechar os olhos para o sofrimento do outro. Querido irmão, querida irmã, encerrando esse nosso momento, se nós fechamos os olhos, melhor dizendo, se fechamos os olhos ao sofrimento do outro, tenhamos a certeza que, infelizmente, estaremos fechando os olhos ao sofrimento do próprio Cristo na cruz. E se eu e você não nos convertermos, não mudarmos essa postura, não teremos parte com o Senhor. Portanto, querido irmão, tenhamos a coragem de vencer a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa prepotência, para que no Senhor não tenhamos nem a humildade, mas a sinceridade de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Façamos parte de uma nova vida com Cristo, nesse momento que ainda celebramos o Natal. Preces à epifania do Senhor nas nossas vidas, que possamos verdadeiramente permitir que o Senhor faça uma nova morada em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e juntos vamos propagar esta palavra de esperança, esse sinal de esperança a todos aqueles que precisam. Deus abençoe, um grande abraço.